Deixa eu contar uma coisa pra você importante. Em quase todos os livros de autoajuda, de mentalidade, psicologia positiva, neurociência, inteligência emocional e de filosofia, a história desenrola de várias maneiras, né? Esses livros têm um conceito, têm uma ideia principal e vai se desenrolando, mas eles trazem um olhar de volta pra você. Eles dizem que aí dentro de você existe poder. Todas as histórias trazem pra gente um olhar positivo, de que a gente pode mudar, de que assim como os personagens das histórias descritos, né, de que assim como os autores, como os personagens mostrados ali, que eles avançam, eles passam pelos dilemas e tudo mais, você também pode mudar. Basta você pensar no filme, no tipo de filme que você mais gosta. Pensa aí, no filme que você gosta de assistir. Ali tem aquele protagonista que você se identifica, tem uma história acontecendo e você começa a pensar. A pessoa começa a história numa maneira, ela passa por altos e baixos na história toda e no final dá certo. A mesma coisa com você. O que isso quer dizer pra gente então? Quando eu falo pra você de olhar além, né? De entender além. O que isso traz pra gente então? Isso traz pra nós o entendimento de que, de fato, existe poder em nós. Se esse personagem está avançando, você também pode avançar. O que não pode é falar, ah, que legal, né? Que frase bacaninha. O que não pode falar é isso. Dito tudo isso, eu tenho que falar pra você que a vida começa e termina em você. Para te ajudar a compreender um pouquinho mais esse raciocínio, vamos abrir eu e você e eu, vamos abrir a caixa preta do homem. Vocês estão lembrados que eu falei na nossa aula anterior, na nossa aula de número 1, a aula sobre poder sem limites que tem em você? Eu falei do Tony, tá lembrado? E, inclusive, o Tony ensinou você, te ajudou a fazer o exercício de quem eu sou? Pois então, vale lembrar, para quem não assistiu, que essa aula é a aula Poder Sem Limites. Assista lá, você vai gostar muito. Eu quero contar um pouquinho mais para você sobre Tony. E eu quero que você pense o seguinte. Será que esse Tony não é muito parecido comigo? Convido você a entender o seguinte. Será que você não é muito parecido com esse Tony? Então, eu quero convidar você aqui a conhecer mais essa pessoa que talvez seja muito mais parecida com você do que você imagina. Então, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Olha só. Tony, esse é o nome dele, Tony. Tony para os íntimos, Tony para os conhecidos, para os desconhecidos. Tony, esse é o nome. Uma pessoa do bem que é do tipo que faz com que a gente sinta-se bem perto dele. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa, ela tem um trem nela que dá vontade da gente não largar ela? Esse é o tipo de pessoa que Tony é. No primeiro momento, você pode até pensar, Morgana, eu nem sei quem é esse sujeito que você tá falando aí, eu não assisti a aula 1, eu nem sei nada. Mas o que isso tem a ver com o tema da aula de hoje, que é entender que tudo começa na mente? Me aguarde, que eu vou explicar pra você, tintim por tintim, nos mínimos detalhes. Foi pensando em somar com você que eu comecei a pensar, a história de Tony é uma história como a de milhares de pessoas. É uma história que vale a pena ser contada, porque pode ser que você pense, se o Tony conseguiu passar pelo que passou, se ele conseguiu superar a vida que ele tinha, os problemas que ele encontrou, eu também consigo. É o que eu disse há pouco dos meus mentores, né? Eu olho, eu coleciono as histórias de sucesso e também eu entendo o que aconteceu que fez com que esse mentor que eu admiro saísse do buraco e chegasse onde está. Se eu começo a entender, se ele pôde, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então, ou seja, a história de Tony tá aqui para poder ilustrar pra gente, tá pra aqui poder incentivar a gente de que se ele conseguiu, você também pode. Afinal de contas, tudo começa na mente. Entenda o seguinte, tá vendo essa imagem aqui na tela? Uma imagem com um fundo amarelão, com muitas pessoas e apenas uma se destacando. Imagine que essa uma pessoa é a pessoa que eu vou contar aqui agora. Mas imagine, vendo aqui as imagens, que nós temos aqui todas elas de cor cinza, né? Então, o papo aqui vai ser o seguinte. Imagine uma vida cinza. Uma pessoa e um fundo do poço. Imagine que a vida está azeda. Vamos, então, usar a imaginação para ver além do que os nossos olhos físicos estão vendo. Imagine uma pessoa que vivia nos extremos de si mesma. De manhã, levanta atrasada. E depois de ter dado 3 ou 4 sonecas no celular, no despertador, de repente acorda, já sabe que tá atrasada, sai correndo, veste a primeira roupa que encontra no guarda-roupa
sai juntando as suas coisas e plá, vai trabalhar, vai correndo. Café da manhã em casa é algo fora de cogitação. Não, 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 não. Essa pessoa não tem tempo para tomar café de manhã, já que para ela é uma tremenda bobagem perder tempo com o café da manhã. Agora imagine que essa pessoa trabalha em um lugar que ela não se sente feliz. Imagina que ela cumpre os seus afazeres bem mais ou menos. Fala a verdade. Você deve conhecer alguma pessoa assim, que faz as coisas empurrando com a barriga. Faz as coisas de qualquer jeito. Não faz as coisas com carinho, com amor, com dedicação. Pois então, guarde essa informação aí e não revele quem é que você conhece que é assim, tá? Só pense aí na pessoa que é assim. Lá no fundo, essa pessoa sabe que está fazendo o que lhe mandaram, mas nem de longe, esse é o trabalho que ela sonhou para si. E a propósito, por falar em sonhos, por falar em projetos, essa pessoa nem se lembra mais quais eram os seus sonhos mais profundos, quais eram os seus sonhos mais ousados ainda, da época de criança, da época de adolescência. Aquele tempo ficou para trás. E essa pessoa sabe que é adulta e entende que, Morgana, adulto exige uma postura séria, profissional. Todo o resto pode ficar para depois. Você tem que saber que essa pessoa, ela tem quase tudo na sua vida para depois. Quase tudo na vida dela é para depois. Agora não tenho tempo. Não, hoje não. Menina, eu não tenho tempo pra nada. Então, imagine que essa pessoa leva a vida assim. Tudo pra ela é pra depois. Já que ela nunca tem tempo pra de verdade fazer as coisas na hora que precisa. É como se estivesse correndo atrás do próprio rabo. É como se estivesse apagando pequenos incêndios aqui e ali. E a coisa vai acontecendo dia após dia. A vida vai acontecendo e aí você começa a entender o porquê da nossa imagem. Por que essa vida é meio cinza? A vida fica meio cinza, as coisas ficam meio que na mesmice, e aí o desânimo, a reclamação, a culpa é algo presente na realidade de uma pessoa como essa. Dia entra dia e sai dia, entra dia e sai dia, entra noite e sai noite, e as coisas não mudam. As coisas nunca mudam. E qualquer semelhança com a sua vida pode não ser mera coincidência. Sabe aquela sensação de estar sendo meio que empurrado pela vida? Como se as coisas fossem acontecendo e você não tem a clareza de que será que é você que pediu isso? Será que é isso que você realmente quer? Sabe? Aquela sensação de estar aqui sendo empurrado, aquela sensação de que o barco tá te levando para algum lugar que você nem sabe para onde é? Pois então, é assim que a vida dessa pessoa funciona. É assim que é a vida dessa pessoa. Durante algum tempo, ela, inclusive, esteve envolvida nos assuntos sobre a lei da atração e do subconsciente. Cá entre nós, é um assunto muito envolvente. Vou falar a verdade, todos nós aqui gostamos das leis universais, da lei da atração, todos nós gostamos, não é? Só que aí tem um negócio interessante. Uma pessoa assim, desse tipo, né? A vida corrida, apagando incêndios, a coisa acontecendo, um dia engolindo o outro, aquela coisa toda. Uma pessoa assim, ela não tem tempo. Se ela não tem tempo, nós podemos predizer que ela não mergulha a fundo nesse assunto. Ela só acha o assunto legalzinho. O que você ainda não sabe é que essa pessoa usou as técnicas encontradas, descritas e faladas no livro The Secret. Você não sabia disso, mas ela é como você. Ela também leu o livro, ela também viu o documentário, não uma vez só, viu mais de uma vez. Já viu vários vídeos, ela segue algumas pessoas, né, que falam sobre a lei da atração. Aí, ó, olha na tela aí o livro, o famoso livro da Rhonda Byrne, e também o documentário, né, The Secret. Então essa pessoa, ela de fato já viu o conteúdo, ela já se envolveu com esse assunto. Ela leu o livro, ela viu o documentário mais de uma vez e o mais interessante, ela fez a lei funcionar pra ela. Ela pensava em fazer a faculdade e formar na faculdade. Bingo, deu certo. Ela passou, ela formou na faculdade, ela conseguiu um trabalho na área que ela estava estudando e ela conseguiu, inclusive, uma pessoa. Se apaixonou, é claro, né? Todo mundo conhece alguém pra chamar de seu, não é verdade?
Com essa pessoa, não foi diferente. Aparentemente, tudo fluía. Até que de uma hora para outra, as coisas pareceram desmoronar. Quem nunca? Fala a verdade. Quem nunca? Quem nunca falou, minha vida de agora pra frente vai ser incrível, vai ser maravilhosa, e aí você começa a entrar numa onda crescente, a coisa vai acontecendo, e a lei da atração vai funcionando pra você, e aí de repente, a casa cai. De repente, as coisas desmoronam. Eu vou te contar uma coisa. Essa história dessa pessoa não é a minha história, mas eu, Morgana, passei por isso. Comecei a crescer, até que num dado momento, houve uma reviravolta e aí eu fui lá embaixo, no fundo do poço. Por isso que eu digo, qualquer semelhança com a sua vida também não é mera coincidência. E aqui, como sou mentora, eu preciso abrir um parêntese bem grande e dizer o seguinte. Algumas pessoas me perguntam, Morgana, você não tem medo de expor a sua vida, não? Você não tem medo do que os outros vão pensar, não? Você não tem medo de ficar falando que você passou por altos e baixos e tudo mais, não? Será que você não fica assim preocupada, não? Eu vou te contar uma coisa. Eu, Morgana, descobri há algum tempo atrás que eu sou um ser humano. Um ser humano com qualidades e com defeitos. Um ser humano que acerta, mas que erra também. E que antes de acertar, erra muito mais do que quando acerta. Isso quer dizer que eu não tenho o menor problema em mostrar que eu tenho as minhas questões, que eu passei por altos, mas também por baixos. Então, ou seja, nós não devemos ter vergonha da nossa história. Então, se você começou a ouvir aqui a história que eu tô te contando e começou a falar assim, passei por isso, fala mais mentora, eu quero te dizer que qualquer semelhança com a sua história não é mera coincidência. Dito tudo isso, o que era certo, de repente, não está tão certo como antes. Fala a verdade, quem nunca passou por reveses, quem nunca passou por uma situação desafiadora e que falou assim, com o perdão da palavra, tô na merda. Ou então, com o perdão da palavra, tô no fundo do poço. Fala a verdade aqui entre nós, entre eu e você, entre você e eu. Já passou por isso? Comenta pra mim aqui nos comentários. Isso já aconteceu com você? Você já passou por isso alguma vez na vida? Comece a pensar e refletir. Me conte aqui nos comentários, porque eu adoro ouvir vocês. Me conte aí. Já aconteceu com você? Coloca, Morgana, hashtag já aconteceu comigo. Quem nunca se iludiu? Quem nunca se iludiu ou perdeu dinheiro por ter feito escolhas erradas? Que atire a primeira pedra. Quem nunca fechou os olhos para os sinais escancarados na sua frente e você simplesmente falou assim, não, eu me recuso a ver, eu não quero ver. E acabou que o quê? Você ignorou os sinais e os comportamentos das outras pessoas que estavam ao seu lado, pessoas que talvez até jurassem, né? Eu amo você, você é a minha vida, jurassem amor eterno e de repente vira as costas pra você, de repente sai da sua vida da noite pro dia e de repente então você começa a ver essa mesma pessoa com uma outra pessoa jurando pra outra pessoa agora amor eterno, como se fosse ali, como se estivesse solteira há anos. Que amor é esse? Sai de um pro outro? Não tô entendendo, não é? Quem nunca foi ao fundo do poço por ter tomado uma rasteira da vida? Fala comigo aqui, seja sincero. Quem nunca foi ao fundo do poço por ter tomado uma rasteira da vida? Quem nunca passou por um problema, uma situação desafiadora demais e começou a ver o seu mundo cair nas suas costas e sem saber como eu posso sair disso? Também pode jogar a segunda pedra. Quem nunca passou por isso, joga agora a segunda pedra. Note que as histórias, quase todas as histórias das pessoas são mais ou menos parecidas. Eu andei observando isso, andei estudando isso. Como eu te disse, eu comecei a adquirir um hábito de colecionar histórias, né? As histórias são quase todas meio parecidas. Algumas mais, outras menos, mas elas são basicamente as mesmas coisas. Não muda muita coisa. Não tem muita diferença entre elas. Então, por isso que eu digo, qualquer semelhança com a sua vida
Pode não ser mera coincidência. E aí, então, pode ser que você esteja curioso pra saber quem é Morgana. Você tá falando que é uma pessoa, não é você. Você falou que você também já passou por isso, mas falou que não... Peraí. A língua está enrolando. Você falou que essa história é parecida com a sua, mas essa história não é a sua. Não, não é de fato a minha. É a história de uma outra pessoa. Nós estamos falando aqui do nosso querido Tony. Tony, que nós mencionamos na nossa aula 1, Poder Sem Limites. Vá lá e assista, se você ainda não assistiu, para conhecer mais quem é essa pessoa que vale a pena conhecer. Depois desses episódios, ele passou por todas as fases, porque eu vou te contar. Uma pessoa que passa pelas histórias que o Tony passou, que passou por isso aí, né? De ter crescido, trabalhar num lugar que não queria, encontrar uma pessoa que dizia que amava, e aí não se envolver com as coisas profundamente, não se conhecer, vai lá no fundo do poço. E quando vai no fundo do poço, o que acontece? Começa a passar por uma série de fases. E essa série de fases começa com o quê? Começa com a revolta interna. Começa odiando a si mesmo. E o mundo também. Olha só, o Tony passou por todas as fases. Uma revolta consigo mesmo, uma revolta com o mundo, encontrando culpados em toda a esquina, olhando a situação de um modo azedo, reclamando, falando, acusando, apontando, tudo era fora, não era ele. Ele olhava no espelho e tinha uma certeza absoluta de que ele tinha revolta da pessoa que olhava de volta. Ele tinha uma revolta dele mesmo. Ele, inclusive, mal olhava no espelho. Era uma mistura de medo com vergonha, com culpa por ter sido trouxa. Quem nunca sentiu que foi enganado, que foi trouxa, que foi bobo e foi passado para trás? A amargura de Tony era tão grande, tão notável, que a vida dele começou a ficar o quê? Meio cinza, meio sem brilho, aonde o entusiasmo que ele tinha antes, a alegria que ele tinha antes, ficaram guardadas numa espécie de caixa preta, secreta, dentro da sua mente. Lá dentro, guardadinho, aquele cara cheio de vida, cheio de energia, de entusiasmo, de sonhos, foi ficando guardadinho numa caixa preta lá dentro. Dentro de onde? Talvez você esteja pensando. Lá dentro da sua mente subconsciente. Claro, porque a mente subconsciente guarda tudo. As memórias, os impactos, tá tudo lá dentro. E aí o que acontece? Você começa a entender o mesmo que o Tony começou a entender depois de muito tempo. Tudo passa. Depois de estar no fundo do poço, depois de entender que estava tudo azedo, tudo complicado, ele começou a entender que tudo passa. Inverno nunca segue inverno. Essa é a lei. E agora, eu, Morgana, quero dar uma pausa nessa história para contar para você uma coisa importante. Mesmo que hoje a sua vida esteja azeda, complicada, e talvez você fale assim, Morgana, essa história é minha. Não é Tony que está contando, não. É a minha história. Eu passei por isso. Eu estou vivendo isso. Essa história é minha. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo passa. Inverno nunca segue inverno. O que você tem que entender e começar a ver é o que está além disso. O que isso está ensinando para você? Porque aí, com certeza, tem muita informação para você poder avançar e conhecer mais a si mesmo. Então, entenda que tudo passa. E que inverno nunca segue inverno. Essa é a lei maior de todas. Inverno nunca segue inverno. Você pode notar, depois do inverno, sempre vem o verão. Imagino que você gostou desse assunto, não é? Por isso eu convido você a se inscrever no canal, ativar a notificação e vir comigo toda quarta-feira para uma aula exclusiva online ao vivo comigo. E claro, aproveita aqui embaixo, ativa as notificações e também me acompanha no canal do Telegram, onde lá tem informações exclusivas para você.